Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Eu quero falar um pouquinho sobre uma mãe. Primeiro eu pensei em falar sobre 3 mães assim de coragem. Eu falei, se eu for falar sobre 3, de repente o culto não acaba para os filhos almoçarem com as mães. Então eu decidi falar só sobre uma. Mas tem mães extraordinárias na Bíblia, e nós vamos falar sobre uma mãe aqui que marcou uma história, que marcou uma geração, uma mãe com um propósito, uma mãe que deu origem a um homem e deu um destino para um povo e libertou um povo, mas tudo começou na coragem do coração de uma mãe valente. Então, Êxodo capítulo 2 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Você pode tirar esse fundinho aí ou põe outro. Esse aí me arrasta para baixo. E eu preciso ser arrastado para cima. É daqui para o céu, é daqui para a glória. Ele está muito... Está tudo certo. Nossas luzes aqui não estão funcionando, vocês perceberam? Essas coloridas aí, porque queimou a mesa lá, mas nós já pedimos outra. Chegou já outra não, né? Quinta-feira vai chegar. Então assim, mas como nós não dependemos de luzes, porque nós dependemos da luz daquele que brilha sem energia solar, louvado seja Deus. Dependemos de Cristo Jesus e da presença do Espírito Santo que está aqui. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Só aqui já dá uma mensagem, mas vamos lá. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Diga, 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei, louvado seja Deus. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, nesta manhã de domingo te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor que lhe é devido. Temos certeza e convicção em nosso coração que o Senhor já está, que o Senhor já faz presente, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Sabemos também que o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, mais uma vez te pedimos que nesta manhã de domingo, desse dia 10, nesse dia especial, nesse dia das mães, que o teu Espírito tenha liberdade para falar, para ministrar neste lugar. Então, fala aos corações das mães, fala também ao coração dos filhos, fala também aos pais que estão aqui, fala
ao meu coração, fala conosco enquanto eu estiver pregando, que o Senhor esteja falando no íntimo, no secreto, nos lugares que só o Senhor conhece e sabe, que precisa de uma cura, precisa de uma palavra, e que esta palavra venha como libertação nesta manhã, em o nome de Jesus. Só quem crê, dá um amém, dá um aplauso a Jesus e dá um glória a Deus aí. Aleluia. Coragem de uma mãe que pode mudar destinos, ou que pode mudar o destino de um filho, através de um filho, mudar o destino de uma cidade, de uma nação, de uma sociedade, de uma igreja, de um povo. Mães de coragem. É sobre esse tema que eu quero falar nesta manhã, e tenho certeza que você, mamãe, que está aqui, Deus vai falar ao teu coração. Se você crê, diz amém, eu recebo, glória a Deus, aleluia. Vocês já pararam para pensar sobre o nível de coragem que uma mãe carrega? Ei homem, ei pai, ei filho, você já parou para pensar sobre o nível, o tamanho da coragem, da valentia de uma mãe, de uma mulher, que tem a capacidade de deixar com que o seu corpo se deforme, para poder gerar uma vida, que por 9 meses vê o seu ventre crescendo, a sua barriga se avolumando, as bochechas vão ficando brilhosas no seu período de gravidez. Quando o filho está para nascer, a Bíblia faz uma comparação tão extraordinária, que a Bíblia vai dizer que os dias da vinda do Senhor Jesus, as lutas e as provas serão tão dolorosas, que serão como as dores de parto. Só uma mulher sabe a dor que sente para dar à luz a um filho. Só uma mãe sabe, só uma mãe conhece. Talvez você, homem, nem sequer parou um dia para pensar sobre isso. Você já parou e já reparou que por detrás da história de cada um que está sentado aqui hoje, por detrás da história do pastor Deva, por detrás da história de cada homem de Deus, homens que a Bíblia registra, homens que foram usados poderosamente por Deus, homens que ainda são nos dias de hoje usados poderosamente por Deus. Você já parou para pensar que por detrás da vida desses grandes homens existiu ou ainda existe uma mãe extremamente corajosa que teve coragem para dar à luz a esse varão? A gente não pensa nessas coisas. Muitas vezes a gente acaba deixando essas coisas passarem. Mas hoje, nesse dia especial, é um dia de trazer à memória essas coisas. Enquanto eu preparava esse sermão, o Espírito de Deus me fez lembrar, quando meus pais vieram para cá no ano de 76, 1976, esse mês de junho agora completam 50 anos, e eu fiquei imaginando a coragem dessa mãe, uma mulher paulista, com um homem, com um baiano, que se juntaram no Paraná, se casaram, e ali geraram filhos, mas em um determinado momento da vida, decidiram deixar tudo para trás e vir para o meio da floresta, para o norte do Mato Grosso. E quando esse homem disse, eu vou para lá, ela disse, eu sou contigo. Se você vai, eu vou também. Talvez um pouco diferente dos dias de hoje, né? Você quer ir, você vai sozinho, eu não vou. Lá vem o pastor Deva, não era para falar essas coisas. Era só para falar coisas lindas e belas das mamães. Talvez vai ser assim, talvez não. Mas a coragem da dona Terezinha, esposa do seu Roque, em subir em um caminhão, não foi em um avião, eu não disse um avião, eu disse um caminhão, um pau de arara,
que muitos aqui, a maioria não sabe nem o que é isso. Colocar seus filhos pequenos. Pastor Deva, com 5 anos de idade, era o caçula, e depois para cima a escadinha mais 7. Colocar todos em cima de um caminhão, talvez uma marmita, talvez, eu não me lembro nem o que comemos, mas essa mãe, juntos ali, subiram num caminhão e 8 dias de viagem do Paraná para cá, em cima da carroceria de um caminhão, sentada em bancos de madeira junto com a mudança. Que mãe corajosa é essa? Que mulher de coragem foi essa, Dona Terezinha, mãe do pastor Deva? Sabe, queridos, o que eu estou dizendo é que por detrás da história de cada homem, existe uma mãe de coragem. Existe uma mãe corajosa. Porque o destino de grandes homens sempre, sempre, sempre irão passar pelo ventre de uma mãe de coragem. Então, parabéns você, mamãe. Parabéns pelo seu dia, por ter a coragem de se permitir gerar um filho. O cenário nos dias em que Moisés nasceu, a história, o texto que lemos, a narrativa, é a história do nascimento de Moisés. O cenário nesses dias era um cenário completamente assustador. Eram dias de perseguição, eram dias de morte. Faraó havia lançado um decreto que todo menino que nascesse, menino homem, deveria ser morto. E ele lança 2 decretos. O primeiro decreto não funciona bem, porque ele dá o decreto às parteiras, a Sifrá e a Puá. Sifrá e Puá. Diga Sifrá e Puá. Sifrá significa beleza e formosura. A Puá já significa clamor e grito. Quando o faraó dá o decreto a Sifrá e a Puá, elas não temendo o decreto de Faraó, mas temendo Deus, que é o autor da vida, disseram consigo mesmo: nós não permitiremos que a beleza da vida venha à existência, ainda que nós estamos debaixo de um decreto de um rei maldoso. Elas não se submeteram ao decreto de Faraó. Faraó deu um comando, deu uma ordem que no nascimento, elas eram parteiras. Quando as mulheres hebreias iam dar à luz, elas eram chamadas, essas 2. Eram elas que sacavam do ventre das mães os meninos. E a ordem era: mate todos os meninos. De repente o rei percebeu que não estava funcionando muito bem. E ele chama a Sifrá e a Puá para uma conversa, e na conversa ele diz: eu percebo que os meninos estão nascendo e estão crescendo muitos homens. E elas dizem: ó rei, é que as hebreias são mulheres viçosas, elas são fortes, são corajosas, e quando nós chegamos até lá, os meninos já nasceram e não tem o que fazer. Então o rei lança um segundo decreto. Então tudo bem, se os meninos já nasceram, o decreto a partir de agora é o seguinte: todo menino homem deve ser lançado no Nilo, deve ser lançado no rio. Nasceu, já está crescendo, está pequenininho, está caminhando. Soldados, vasculhem, procurem todas as crianças e todos os meninos devem ser jogados no rio. É nesse cenário, queridos, é nesse cenário que esta mulher dá a luz a Moisés. E é incrível que o texto diz: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Aqui já tem uma lição poderosa, porque o homem era da casa de Levi e a mulher também era da descendência de Levi. Qual é a lição para nós cristãos? Não há jugo desigual.
Não tem esse negócio de crente casando com não crente para esperar o não crente se converter para ver se dá algo na vida. É quem teme a Deus, é quem serve a Deus, casando-se com o homem de Deus e com a mulher de Deus também. Porque eu ouço isso aí. Vocês pensam que não? Pastor, mas na igreja não tem homem. Ah, é por isso que você foi achar o Raimundo, lá no mundo. Se ainda não tem, jovem, moça, que ainda não se casou, ore para que um domingo desses, o teu príncipe encantado estenda as mãos aqui e se dobre diante do Senhor Jesus Cristo. Mas não sai correndo por aí e vá buscar lá fora, porque você corre um risco muito grande de viver uma vida inteira em julgo desigual. Pode ser que, pastor, o senhor conhece a história de homens, moças que se casaram com não crente e acabou dando certo? Conheço, aqui dentro tem. Mas é uma exceção. Mas é nesse cenário, nos dias em que Moisés nasceu, nesse cenário assustador, era um ataque, queridos, contra o futuro do povo de Deus. Matem os meninos. O inimigo da nossa alma queria matar a próxima geração, antes mesmo dela crescer. Não tinha muita diferença dos dias de hoje, não é verdade? Porque hoje há uma perseguição terrível contra as nossas crianças. Os valores, os princípios do mundo hoje tentam de toda forma tirar as crianças do propósito de Deus. Não era diferente naqueles dias. Joquebede, na qual traz o significado do seu nome, a glória do Senhor. Joquebede significa a glória do Senhor. Joquebede, mãe de Moisés, era uma escrava. Além de escrava, não tinha nenhuma posição na sociedade, não tinha influência, não tinha recursos. Mas uma coisa essa mulher tinha. Pergunta para mim, o que ela tinha, pastor? Ela tinha coragem. Coragem de casar-se, mesmo debaixo de um decreto, sabendo que se ela gerasse um filho e fosse homem, esse menino poderia ser morto. Coragem não só de se casar, mas coragem de se entregar para gerar um filho. Coragem de dar à luz. Coragem de permitir-se dar à luz a um filho. Mesmo debaixo de tanta perseguição, mesmo debaixo de decretos, ela assumiu a sua coragem de ser mãe. Qual a lição que nós aprendemos com Joquebede aqui, nesses primeiros versículos? Há muita gente que nos dias de hoje, por causa dos perigos da vida, daquilo que nos assustam, não tem coragem de ter filho, amado. Tem gente que não tem mais coragem de gerar um filho. Sabe o que Deus manda te dizer hoje à noite? Você que de repente é mulher, mas ainda não é mãe, e fica pensando se vai ou se não vai ter um filho. Sabe o que Deus manda te dizer? Não deixe o medo te impedir de gerar um Moisés. Eu vou repetir, não deixe o medo te impedir de gerar um Moisés, porque pode ser que será do seu ventre que Deus vai trazer à existência que vai fazer toda a diferença na sua família, que vai fazer a diferença na sua casa, que vai fazer a diferença na sociedade, que vai ser o extraordinário de Deus na sua história. Então não deixe o medo te paralisar. Porque hoje a gente conversa com pessoas e pôr filho no mundo? Sabe quanto custa a escola de um filho? Sei, tenho 2 estudando. Sabe quanto é difícil, como é difícil educar um filho hoje? Sei. Estou educando 2. E hoje já acordei cedo,
Falei para eles, vai lá. Já escreveu a cartinha de mamãe? Já deu parabéns para a mamãe? Isso precisa ser ensinado. Alguém tem que ensinar. Mas há pessoas no mundo hoje que não têm a coragem de Joquebede, de gerar um filho em dias de aflição. Talvez esse filho, mulher, que você está gerando, talvez não seja um filho biológico, mas seja um filho espiritual. E eu venho mais uma vez fazer menção da minha mãe espiritual, a dona conhecida como tia Irene. Faço menção dela mais uma vez, porque foi a mulher que me cuidou nos piores dias da minha vida, foram os braços que me acolheram. Mas uma mãe que não teve medo de colocar um estranho dentro de casa para cuidar, porque ela não enxergou o momento, ela enxergou o futuro, e ela já via que Deus poderia fazer daquele menino alguém na vida. Quem está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Mães corajosas enxergam um propósito onde a maioria só enxerga o perigo. Eu vou repetir, mães de coragem não ficam olhando para o perigo, mães de coragem olha para o propósito, mães de coragem olha para aquilo que o filho pode se tornar, não para aquilo que o filho está vivendo hoje. Porque talvez você, a mãe, está olhando para o seu filho, e o seu filho hoje é um dependente químico, está olhando para o seu filho hoje é um desviado, está fora dos planos, dos propósitos de Deus, está olhando para o seu filho hoje, o seu filho é um rebelde. Ei, mamãe, o que Deus está falando com você é o seguinte: mãe de coragem como Joquebede, não olha para o momento, olha para o futuro. O teu filho que hoje é um dependente, é um rebelde, pode ser um drogado, alguém que talvez até está no presídio, esse menino ainda pode se tornar um libertador. Esse filho, essa filha, ainda pode ser alguém que vai fazer a grande diferença nessa família, em nome de Jesus. Mães corajosas enxergam propósitos, onde muitos ficam enxergando o medo e o perigo. Joquebede nos mostra essa lição. Quando Moisés nasce, ela vê algo de Deus na vida daquele menino. O texto vai dizer que ela olhou para o menino e vendo que ele era formoso. O texto aqui não fala só de uma criança de olhos azuis e bochechas rosadas, não, que quando você olha, você fala, meu Deus, com os pezinhos, com a solinha assim branquinha, aquele negócio, e dá vontade de pôr na boca. Não é disso. Quando ela olha, ela vê a formosura, já porque ela já vê a luz de Deus na vida desse menino. Ei, mãe, você está vendo a beleza física ou está vendo a luz de Deus no menino? E a grande maioria, assim como eu, não nasce tão bonitinho assim, né? Eu já falei alguma coisa aqui e hoje não posso falar. Alguns nascem só... Aí vem aquela palavra de consolo. Quando nasce muito bonito, vai ficando feio. Mas quando nasce feinho assim, mamãe, vai ficar muito lindo. Obrigado, querida, por essa palavra de consolo. Mas a questão da formosura aqui de Moisés, queridos, não era apenas na beleza física do menino, não. É porque Joquebede já viu nesse menino que tinha algo de Deus na vida dele. Ei, mãe, tem algo de Deus na vida desse seu filho. Escute-me, é profético para a sua vida. Olhe para o seu filho com um olhar diferente. Olhe para o seu filho com um olhar de futuro. Não olhe para o seu filho para as limitações dele. Não olhe para o seu filho com o olhar dos perigos que o mundo está hoje, que cerca internet, redes sociais, as influências dos amigos. Não, olhe para o seu filho com o olhar de que ali tem um negócio de Deus na vida desse menino. Esse foi o olhar de Joquebede.
Uma mãe cheia de fé, que consegue enxergar além. Talvez hoje, mãe, o seu filho não esteja nessas condições, mas Deus manda te dizer, nesse dia especial das mães, comece a olhar para ele, com um olhar diferente, e você vai perceber que as coisas vão começar a mudar. Eu sei que não é fácil, pastor, o senhor não tem ideia, como já foi dito aqui, já foi inclusive orado, por mães que talvez choram, e eu sei, no meu coração, que há mães aqui que estão cansadas de lutar sozinhas, cansadas de aconselhar e dizer, filho, 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 filha, 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 mães que estão chorando escondidas. Duas coisas importantes aqui, primeiro, ei marido, ajuda um pouco, tenha misericórdia dessa mãe, cuida um pouco, ajuda um pouco, aconselha um pouco, ajuda aí, pai. Mas hoje aqui tem mães que choram escondidas com medo do futuro dos seus filhos. Deixa eu te dizer algo, mãe. O futuro do seu filho está nas mãos daquele que gerou ele no seu ventre. Eu vou repetir, o futuro do seu filho está nas mãos daquele que o gerou no seu ventre. Se Deus deu, Deus tem poder para cuidar. Se Deus gerou, Ele cuida. Se Deus gerou, Ele livra. Se Deus gerou, Ele guarda. Se Deus gerou, Ele vai apontar um destino. Ele vai mostrar o futuro. Mães de coragem fazem tudo o que pode enquanto pode. Vamos repetir isso aqui, porque agora vai doer um pouquinho, mas só um pouquinho. Diga, mães de coragem, mais forte, mães de coragem fazem tudo o que pode enquanto pode. Olha o verso 3. Não podendo ou não querendo? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o menino no rio. Mães de coragem fazem tudo o que pode enquanto pode, porque quando elas não podem mais, o que elas precisam? Tão somente entregar esses filhos e confiar que é Deus que vai cuidar, e soltar esses meninos. Mãe, você pode até esconder seu filho por um período. Mãe, você pode até proteger o seu filho por um período. Mãe, você pode até guardar o seu filho por um período dos perigos do mundo, das coisas que acontecem lá fora. Mas vai chegar ou chegará o momento que você precisa soltar o menino. Porque se não solta o menino não encontra o seu destino. Se não solta o menino não vive o seu propósito. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Joquebede esconde e protege Moisés por quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Diga 3 meses. Joquebede protegeu e escondeu o menino por 3 meses. E você está escondendo esse menino aí por 30 anos. Já passou de maduro, já passou do tempo. Solta o menino. Tem menino barbado. Mãe, você vai no encontro? Quem vai fazer comida para mim, mãe? Vocês estão achando que eu estou brincando? Vocês estão achando que eu estou brincando? Mãe, eu vou dormir sozinho hoje, mãe. 30 anos. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque não soltou quando tinha 3 meses.
Mães, escute, mães, é com amor. Você que é mamãe, nós temos um monte de mamães. Cadê as mamães assim, só de os novinhos aí? Dá um tchauzinho. Só de bebê aqui, só essa semana apresentei uns 150 aí, esses últimos meses aí. Vocês estão por aí, levanta a mão, cadê vocês? Agora é com vocês. Cuidado para você não se tornar uma mãe super protetora. Mães super protetoras estragam o destino, estragam o futuro dos seus filhos, estragam o propósito dos seus filhos. Mães super protetoras tornam filhos dependentes. Mães super protetoras tornam filhos fracos. Mães super protetoras, amados, geram filhos inseguros, que quando o marmanjo vai tomar uma decisão, Eloy, tem que ligar para a mamãe. Cuidado, mãe, para você não se tornar uma super protetora. Deus tem um futuro para essa criança, mas vai chegar o momento que você vai ter que dizer: vai, menino, vai para a escola de bicicleta. Vai, menino, vai jogar bola e a hora que você voltar, voltou. Vai, menino, vai brincar na chuva. Não, meu filho não pisa na lama, meu filho não pode. Aí vai crescer aquele menino, piá de apartamento, criado no todinho, jogador de grama sintética. Não sabe o que é beber o leite na teta da vaca. Não sabe nem que o leite vem da teta da vaca. Nunca pisou na bosta do boi assim. Eita, fede o negócio. Cuidado, porque essa geração, esse tempo, que é tão falado sobre filhos fracos, dependentes, mas porque pais e mães geraram filhos dependentes. Eu dei um nome para esse tipo de mãe e para esse tipo de pai. É mãe beija-flor e pai helicóptero. Não sai de cima da florzinha. A mãe, você já viu o beija-flor? Ele paira em cima da flor, fica pairando no ar em cima. E o pai helicóptero também, que fica... Mas é mais com as mães hoje, já que é dia das mães. Mães, escute, o Deus que dá filho é o mesmo que cuida, é o mesmo que livra, é o mesmo que guarda. É o mesmo que revelou o destino e guardou o destino e o futuro de Moisés. Ele é o mesmo ontem e hoje serás o mesmo eternamente. Deus é o mesmo. Quem teve uma infância aí, seu pai e sua mãe nem dava bola para você, você saía, joga bola, voltava com a unha do dedão virada do avesso, ia caçar passarinho, tomava pedrada, o bodoque ia, a pedra voltava assim, pof, aqui ó, quando por aqui ia estar com uma pedra grande demais, né? Você quer pôr uma grandona demais para derrubar o mundo, a copa da árvore com tudo, achando que é um míssil, e aí enroscava na malha do negócio e chegava em casa: ô filho, tudo bem? Mãe, tá tudo certo, que dia maravilhoso. Quem catava bicicleta aí assim, sumia para os riozinhos aí e nunca morreu afogado? Cadê os sobreviventes? Olha aí, mães. Quem aprendeu a nadar assim que estava na beira e um amigo chegou e falou assim, ó, assim que aprende a nadar, vai. E eles estão aí, mamães. Morreram não. Ai, meu filho, eu sei, pastor, o senhor está... Eu sei dos perigos que uma piscina oferece, proporciona numa casa para uma criança. Eu sei disso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da mãe que o bebê já está com quase 50.
E ela não tem coragem de soltar o menino. Solta o menino. Agora, por que não solta? Pergunta para mim, por que, pastor? Ih, não quer saber não. Pergunta, por que, pastor? Primeiro eu vou falar por que Joquebede soltou. Joquebede só soltou porque ela confiava no Deus que gerou Moisés no ventre dela. Então, se Joquebede soltou porque confiava, quando a mãe não solta, é por quê? Por quê? Porque não confia que Deus pode guardar mais do que ela. Então ela fica corujando o tempo inteiro, porque se eu soltar o mundo vai matar. Não vai, o Deus que gerou é mais cuidadoso. Eu falo para algumas mães assim, você acha que você tem mais poder de cuidar, de livrar e de guardar do que Deus? Se Deus não guardar a sua casa, em vão vigia a sentinela. É Deus que guarda os filhos, amados. O El estava ali, eu quero uma scooter, 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 uma scooter, uma scooter, uma scooter, uma scooter, uma scooter. Ai, filho, é perigoso, filho, moto, filho. Eu tenho um joelho aqui que virou do avesso uma vez, negócio de moto. Bati de frente com um Del Rey. Mas o farol, Eloy, não era esses farol de LED. Não era farol de Renegade. Era de vidro. Dessa espessura. E meu joelho entrou lá dentro. Você calcula o que virou? Uma flor. Moto. É perigoso. É. Mas tem hora que tem que correr riscos. Não dá para você viver aprisionado no cativeiro porque você caiu, o teu filho vai cair, porque alguém da tua família morreu, que o teu vai morrer, que você vai... Não! Não é assim. E a gente nem era crente, meu pai nem era crente, a gente sobreviveu. Aí imagina agora uma mãe crente que ora, Deus guarda meu filho, leva em segurança, traga em segurança. Então por que a mãe não solta? Porque não confia em Deus. Não confia que Deus pode guardar. Fala para a mãe que está perto de você. Fala, ei, Joquebede. Olha no olho dessa mãe, fala, Joquebede. Coloca o menino no cesto. E solta o menino no rio e deixa o menino dançar. Deixa o menino viver. Senão esse menino jamais vai encontrar o seu destino, porque vai viver uma vida inteira vivendo o destino da mãe, vivendo o destino do pai. E deixa de viver os propósitos de Deus. Por último, para encerrar, mães de coragem. Confiam que Deus pode fazer mais do que o esperado. Você conhece o texto de Efésios? Eu cito sempre aqui. E é um texto que você precisa tê-lo na ponta da língua. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é Deus, que é poderoso para fazer. Mães de coragem confiam que Deus pode fazer muito, muito, muito mais do que o esperado. Eu vou colocar o menino no rio e eu vou confiar em Deus que alguma coisa de Deus vai acontecer na vida dele. Menos o crocodilo comê-lo, porque o Nilo era cheio dos alligators. E uma bocada só engolia o cesto com Moisés dentro. Mas olha o que Deus fez. No mesmo dia, é lindo isso aqui. Porque enquanto a mãe está preparando, Wellington, o cestinho,
na casa dela, lá nos Hebreus, na cabana, na tenda dos escravos, enquanto a mãe está preparando o cesto e passando o piche ali, passando para a água não penetrar, para o barquinho não afundar, enquanto a mãe está preparando, a princesa está se arrumando lá no palácio, dizendo, hoje eu vou para o rio. Tudo coincidência. Ei meninas, preparem os olhos, preparem tudo aí, que hoje nós vamos descer à beira do rio Nilo, e nós vamos tomar um banho lá na beira do rio, vamos dar uma passeada lá na beira. A mãe está arrumando, preparando, colocando o menino. Enquanto a mãe está colocando o menino, ela está descendo do palácio em direção ao rio. Ei, tudo coincidência. O Deus que está livrando Moisés, já está preparando o livramento lá na frente. Mas quem está na tenda de Joquebede, só está vendo o que ela está fazendo. Pode estar dizendo, mãe, você é doida, deixar esse menino no rio. A correnteza vai levar, o crocodilo vai comer, o barquinho vai afundar. Essas são as mães medrosas. Mas a Joquebede está olhando e dizendo, não, eu sei que tem um Deus que pode levá-lo para que ele possa alcançar o futuro dele através dessa viagem nesse barco. E olha que o menino só tinha 3 meses. Sabe o que eu aprendo? É melhor soltar o menino no rio do que ver o menino morrendo dentro de casa, trancado num quarto debaixo da proteção de mães. É melhor acreditar que Deus tem um futuro maravilhoso guardado para esse menino. O menino que poderia morrer em casa se a mãe não tivesse soltado ele no rio, é o menino que se torna o grande libertador de todo aquele povo. Eu vou ler o texto. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, diga, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe. Olha só que lindo isso aqui. Ei, mãe, quando você não está cuidando, Deus pode colocar uma irmã para cuidar. Uma irmã crente. Uma irmã que teme a Deus. Ali era Miriam, irmã biológica. Mas quantas pessoas que já foram cuidadas por outras irmãs, por irmãos? Deus vai colocar alguém para cuidar. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Tudo coincidência. Hoje eu vou para o rio. Bem no dia que o menino foi colocado no rio, ela vai para o rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Presta atenção nisso aqui. As donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela quem? Quem? Diga, a princesa. Quem passeava na beira do rio? Diga, as donzelas. Mas quem viu o menino? A princesa. Sabe por quê? Porque havia um propósito na vida daquele menino. E Deus não vai mostrar um grande propósito para quem não tem recursos para sustentar o propósito. Ele mostrou para a princesa e não para as servas da princesa. Ei mãe, não se preocupe do teu filho estar escondido em algum lugar. Vai chegar o momento que Deus vai mostrar ele para alguém. Deus vai mostrar ele para um empresário, Deus vai mostrar ele para uma liderança, Deus vai mostrar ele para um pastor. Deus vai colocar ele em um lugar que alguém usado por Deus vai ver. E quando chegar esse momento, o propósito vai se cumprir. Passeava pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou as suas criadas e o tomou. Abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a irmã já estava pertinho, a Miriam estava do lado, pertinho.
E quando a princesa encontra o menino, a irmã de Moisés já disse: ei, o que você acha da brilhante ideia de arrumar? Eu conheço uma mãe aí que está cheia de leite para dar de mamar para o menino. Eu vi que você não gerou, mas eu conheço uma mãe hebreia. Olha que ideia brilhante. O que você acha? Você quer ficar com o menino, mas o menino vai precisar mamar, sim ou não? Que tal uma mãe que tem leite para dar de mamar para esse menino, vir até aqui e você dá esse menino para ela cuidar? A princesa falou: uau, que ideia maravilhosa. Eu já estava preocupada porque gostei do menino, mas não sabia como amamentar o menino, como sustentar o menino. Olha o trabalhar de Deus. Moisés foi amamentado pela própria mãe. Sabe, mães, Deus está enxergando muito, muito, muito mais além. Mas você, mãe, precisa ser uma mãe de coragem, que confia que Deus pode fazer o inesperado, ou muito mais do que aquilo que você está pensando. Joquebede não colocou o menino no rio pensando: o menino vai voltar para mim amamentá-lo. Não, mas Deus fez mais do que ela pensava ou acreditava, pelo poder de Deus que opera na vida dos filhos de mães corajosas. Louvado seja Deus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Ei, mãe, você está preocupada com o quê? Confia mais em Deus. Se há um futuro, se há um projeto, se há um destino de Deus para essa criança, para esse menino ou para essa menina, então somente acredite e confie que Deus é poderoso para fazer. Mas pastor, os dias são maus, a situação está difícil. Então somente confie que Deus está usando esses dias difíceis de perseguição, de dores, para poder lapidar vocês, para poder forjar esse menino, para gerar uma situação. Porque escute, mãe, olhe para mim agora aqui, o milagre será maior do que o esperado. Escute, o milagre será maior do que o esperado. Moisés é criado pela própria mãe, e é interessante. Então lhe disse: leva este menino, cria-o, e eu vou ainda te pagar um salário por isso. Ai, isso é só Deus, amados. Cria o menino para mim, você ainda vai receber. Tinha renda? Não tinha renda, só éramos escravos. Vai ter renda. Ei, esse menino vai gerar renda. Ei, mãe, esse menino que só dá despesa vai gerar renda. Mamãe, eu vou repetir, esse menino que só dá trabalho, vai dar muita alegria, vai dar muito orgulho, e ainda vai te gerar renda. Vai chegar o dia, escute, grave isso aí na sua cadernetinha, coloca no bolso, escreve na sua Bíblia aí. Vai chegar o dia que esse menino vai chegar para você, mamãe, e dizer: mamãe, acabei de comprar uma passagem para você de férias, para você e para o papai, porque hoje eu estou tendo renda, e tem como agora abençoar você, mamãe, porque eu sei das dores, eu sei da coragem que você enfrentou, eu ouvi as histórias que me contaram, do medo que você enfrentou para cuidar de mim, para me gerar. Hoje esse filho entendeu, ou vai entender, creia nisso, mãe, porque haverá renda, louvado seja Deus. Talvez muitas mães, encerro aqui, muitas mães aqui não conseguem imaginar ainda o tamanho do propósito que Deus tem para o seu filho ou para a sua filha. Pelos olhos naturais, às vezes é difícil enxergar. Eu olho para a vida do Reuel, que gosta tanto de futebol. Pai, quero ser um jogador de futebol. Filho, ora para que Deus revele
plano dele na tua vida, porque aí não tem erro. E joga bem o menino. Ontem, primeira vez, ele conseguiu fazer um gol a mais do que eu, mas joga bem. Fez 3, eu fiz 2. Isso que eu tô pé de pato para jogar bola. Nunca vi. Pior fase na minha. Estou igual o Neymar. Mas há um futuro, filho, para você, nas mãos de Deus. Valentina, há um futuro brilhante para você, filha, nas mãos de Deus. Chega a hora que tem que soltar. El ganhou o presente dele de aniversário, ganhou a scooter dele. Que alívio! Que alívio! Mãe, tem que me levar na escola. Mãe, me busca na escola. Pai, o senhor está onde? Pai, eu estou aqui na igreja, filho, estou atendendo. Pai, tem que me pegar agora aqui, porque o meu treino está começando daqui 5 minutos. Me pega aqui na escola, porque tem que me levar no treino. Ô pai, eu acabei de sair do treino, o senhor me leva para o pai. Quase um tanque de combustível por dia. Agora é só... Vai, meu filho. Só orar. Pai, estou indo para o treino. Pai, estou voltando do treino. Pai, estou aqui, posso ficar mais um pouco? Pode. Pai, eu vou lá na casa do amigo meu. Pode. Tem perigo? Sim ou não? Tem. Mas mamãe tem que confiar. Daqui uns dias. É agora que ele descobriu que o pessoal de Sinop não dá seta. Ei, crente, você precisa dar seta. Vamos ser pelo menos os crentes, vamos dar seta. Principalmente no balão, assim, quando você vai continuar no balão, dá seta, porque se você vai permanecer no balão ou se você vai entrar. Porque quem está lá, se vê que você deu seta que vai entrar aqui, ele já entra lá, ele não fica esperando, entendeu? O trânsito vai fluir melhor. Se pelo menos os crentes der seta, já vai ajudar bastante. Então, talvez muitas mães aqui não conseguem imaginar o tamanho do propósito que Deus tem para esse menino, para essa menina. Talvez você, moça, que ainda nem casou e tem medo de casar, porque o mundo está difícil, mas é justamente no teu ventre que Deus vai gerar um libertador. Em dias de medo, em dias de perseguições. O filho pela qual você ora hoje, mãe, pode ser um grande líder amanhã, acredite nisso. O filho pela qual você intercede hoje, para Deus libertar ele, pode ser um grande líder, um pastor aqui nessa igreja, alguém nessa cidade. Hoje Deus quer fortalecer você, mãe, encorajando o seu coração para que você seja uma Joquebede para esses dias de hoje, uma mãe de coragem, uma mãe que luta sim pelos seus filhos, mas que não tem medo de colocá-los no mundo para enfrentar o mundo. Talvez ninguém viu, ninguém vê as suas lágrimas, mãe, de choro, mas aqui há um Deus que não só viu e vê as suas lágrimas, mas há um Deus também que diz: não chore porque sou eu que cuido. Não chores porque sou eu que guardo, não chores porque sou eu que livro, não chores porque eu vou mudar a história desse menino em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.